Isso porque nós estamos realizando aqui no Bandeirantes Acontece uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado. Essa série, como eu disse anteriormente, foi iniciada ainda antes das minhas férias com o pré-candidato do PT, Edgar Preto, e ela prossegue agora com o vice-governador e pré-candidato do MDB, Gabriel Souza, que está aqui no estúdio. Aliás, é a primeira entrevista do vice-governador Gabriel Souza como pré-candidato lançado depois da oficialização num evento que contou com a presença do governador Eduardo Leite, do ex-governador José Ivo Sartori e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. A entrevista vai ter em torno de 25, 26 minutos. Pode se estender um pouquinho, pode ser menor do que isso. Depende muito do tempo das respostas. Nós não estamos em período eleitoral, portanto as regras não são tão determinísticas assim, mas eu gostaria de dar as boas-vindas ao vice-governador. Um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Muito boa tarde. Prazer é meu, Macalossi. Prazer é meu estar aqui. Primeira entrevista. Espero que tu me dê sorte. Primeira entrevista depois da confirmação, digamos assim, da pré-candidatura. E eu gostaria de começar falando sobre este evento. Porque este evento reuniu personagens que nem sempre estão de acordo. Notadamente Eduardo Leite, Sebastião Melo e José Ivo Sartori. O senhor construiu isso ao longo de 4 anos. Como é que o senhor juntou toda essa gente naquele mesmo palco? Poderia dizer que sim, poderia dizer que começou um dia depois da convenção de 2022, ou um dia depois da eleição de 2022, melhor dizendo. Sim. Que eu acho que é mais apropriado, porque nós colocamos primeiro 2.500 pessoas no Clube Farrapos, um dos maiores congressos da história do MDB, e não é 2.500 pessoas que foram lá enfim, para meramente aplaudir ou apoiar. São todos eles líderes dos seus municípios, aqui da capital, da Grande Porto Alegre, do interior, de todos os cantos do Rio Grande, muitos deles com mandatos ou que já tiveram mandatos e que representam aí basicamente a plenitude do MDB. E eu estou muito feliz aí com o engajamento da companheirada e do pessoal do MDB que veio e participou. Bom, depois tu tens aí realmente um fato bastante relevante, né, que não, eu estava brincando aqui fora do ar, né, não é qualquer um que coloca no mesmo palanque Sebastião Melo, José Ivo Sartori e Eduardo Leite, juntos apoiando, né, tendo o mesmo objetivo, digamos assim, do ponto de vista político-eleitoral, e para mim uma grande honra, né, ter esses grandes homens públicos junto comigo. De fato, começou um dia depois do segundo turno de 2022, essa construção, com a minha postura, uma postura sempre de tentar agregar, nunca busquei o litígio, é o meu perfil, mas ao mesmo tempo, claro, sempre agindo com muita firmeza nos meus propósitos. Agora, tenho dito o seguinte, né, nossa agenda é uma agenda muito parecida, né, se não igual, né, porque veja bem, nós temos uma premissa de ter um Estado com as contas equilibradas, de com isso conseguir fazer investimentos nas áreas mais essenciais, não queremos nem um Estado muito grande, ao mesmo tempo que não desejamos um Estado ausente, a gente chama de Estado necessário, que a gente defende. Então a gente pensa parecido no cerne da agenda. Podemos ter divergências aqui ou ali, podemos eventualmente ter estilos diferentes, que é natural, mas de jeito nenhum temos divergência naquilo que mais importa, não é? Então se é verdade que temos convergência no que mais importa, temos que estar juntos. E foi nesse sentido que a gente tem construído desde então e conseguimos chegar nesse congresso com esse elenco, digamos assim, formando o palanque. E o MDB dividido da eleição anterior marcha unido nessa? Porque eu lembro, na última eleição, houve até um constrangimento do Sebastião Melo ter declarado apoio ao então candidato Onix Lorenzoni. Com ele presente no evento, está subentendido, está entendido objetivamente, que ele estará no seu palanque em 2026, confirmando-se a candidatura nas convenções. Facilita isso? Quer dizer, esse trabalho de união do partido que estava dividido? Muito. O MDB é grande pela força dos seus quadros, né? Então, se nós estivermos todos juntos, perfilados, é evidente que vai fortalecer a candidatura que vier a representar o MDB nas eleições. E eu, de novo, repito, né, isso foi objeto de uma construção, né, coletiva. Quero aqui citar a importância do presidente Vilmar Zanquim também, que é também um grande conciliador, que conseguiu, junto com os outros integrantes da executiva, e construindo essa unidade que, como eu disse, não foi realizada no dia 29 de novembro, anteontem, ali no Congresso, foi de 4 anos atrás para cá, desde o primeiro dia depois do segundo turno de 2022. E eu entendo o seguinte também, né, que nós sempre teve aí, eventualmente, dúvidas sobre a unidade, sobre se o Gabriel é o nome, eu acho super legítimo isso, né, mas
Acho que o Congresso ele serve para arquivar qualquer dúvida, né? Porque realmente é incontestável, né? Depois de fazer um Congresso desse tamanho, com todas essas pessoas juntas, entre outras tantas que eu poderia falar aqui, é realmente muito significativo, né? Nós termos aí hoje o simbolismo da unidade do MDB numa fotografia que está o Sartori, o Rigoto, o Sebastião Melo, o Eduardo Leite, o Gabriel Souza, enfim, o Vilmar Zanquim, formaliza, então... E o senhor perdeu não, o senhor não perdeu a expectativa de incorporar junto a essa aliança o PP, que me parece também eu acho, na minha opinião, eu tento, claro que eu sei que política se faz de coração, eu estava extremamente emocionado lá naquela convenção, me emociono muito quando faço política, vejo os resultados do nosso trabalho, melhorando a vida das pessoas, o nosso propósito é esse, mas ao mesmo tempo eu queria pensar um pouquinho com racionalidade. Perceba o seguinte, você tem uma agenda de construção que mudou a cara do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Vamos lá, Gabriel, falta algumas coisas, tem que melhorar em outras áreas, é verdade, a gente sabe que nada é perfeito e que tem ainda muita coisa a ser feita, mas é inegável que o Rio Grande melhorou, né? Nós batemos recordes de queda de criminalidade, melhoramos o financiamento da saúde com mais recursos. Estava agora num evento que as pessoas emocionadas me diziam que estavam há anos numa fila para fazer uma cirurgia de joelho e finalmente conseguiram fazer devido ao programa SUS Gaúcho que a gente lançou. As escolas estão tendo melhorias, o professor recebe 14º salário agora atingindo as metas do IDEB e assim por diante, as estradas, os acessos asfálticos, as obras estão acontecendo. Então é inegável que o Rio Grande melhorou. E o Rio Grande melhorou devido a essa agenda que foi feita por muitas mãos, por muitos partidos. O PP, o Partido Progressista, é um dos partidos que desde o primeiro momento esteve junto na construção dessa agenda. A gente podia ter, eventualmente, disputas eleitorais, é natural que as tenhamos, mas, de novo, o cerne da agenda, pelo que eu noto, em virtude da presença do PP até agora no governo, né, com importantes quadros que são os secretários Wilson Kovács e Hernani Polo, entre outros tantas posições que eles ocupam. O líder do governo na Assembleia, deputado. O líder do governo na Assembleia, há dois governos. Vai desenhar a peça orçamentária, né? Desenhou, aliás. O Frederico é líder do governo, filiado ao Partido Progressista, há 2 governos. Não é? No governo do Sartori, não é? Nós tivemos lá também importante participação dos progressistas com o secretário Pedro Westphalen, o secretário Hernani. No governo passado do Eduardo, o secretário Luiz Antônio Kovatinho, a secretária Silvana Kovács, entre outros. Então, assim, eu me pergunto, você acha que o PP pode vir a estar junto? Sim, eu acho, porque se nós trabalharmos com o programa, com o projeto, né, nós vamos notar muita aderência, muita concordância. E, eventualmente, as discordâncias nós temos que ajustar até para incorporar, eventualmente, alguma proposta ou outra, não só do Progressistas, mas de outros partidos a serem aliados. Então, eu vejo uma série de partidos, citei os partidos, inclusive, lá no Congresso, né, citando a importância desses partidos na construção desse projeto, dessa agenda, que entrega resultados, finalmente, à população gaúcha. Quem é o maior adversário do campo de centro que hoje governa o Rio Grande do Sul? O radicalismo. É a esquerda ou o radicalismo. A direita? O radicalismo é muito parecido. Tem 2 bancadas de oposição dentro da Assembleia. São parecidas, porque você vê o seguinte, essas bancadas, elas têm muita semelhança, em especial no tocante ao radicalismo, porque perceba o seguinte, elas estão juntas trabalhando contra as propostas do governo. E é legítimo, não tem nenhum problema. Mas a verdade é que quem está no meio, ou seja, eu acho muito engraçado o seguinte, quem é de direita, de extrema direita, me olha e diz assim, Gabriel, você é um comunista. Quem é de esquerda, extrema esquerda, me olha, Gabriel, você é um fascista. Eu não quero me rotular de nenhuma forma, nenhum dos 2 conceitos, até porque de fato sou afastado imensamente de ambos, mas a verdade é o seguinte, é que isso significa que eles estão tão nas pontas do espectro político que acabam muitas vezes não conseguindo enxergar, não é, coisas boas que existem em diversos campos. Eu, por exemplo, me considero alguém que consegue defender políticas de liberdade econômica, com mais empreendedorismo. Eu fui empresário 10 anos na minha área da medicina veterinária, então sei muito bem o quanto que é importante, o quanto é difícil empreender, o quanto é desafiador, mas é importante para poder gerar empregos, ao mesmo tempo que defendo um Estado com políticas sociais para poder, por exemplo, combater a pobreza infantil, que é tão nociva ao desenvolvimento da sociedade humana de uma maneira geral. Então eu acho que dá para fazer coisas Você não acha que essas 2 correntes vão pregar a terra arrasada no Estado? Eu acho que por serem radicais vão pregar posições radicalizadas, não há dúvida, né? E é importante que a gente
tem um debate eleitoral exatamente para dizer o seguinte, o Rio Grande não pode parar. O que eles estão querendo, em outras palavras, é parar o carro que está em alta velocidade, finalmente conseguiu ganhar velocidade e está percorrendo um caminho que está melhorando a vida das pessoas gradualmente e estão querendo defender um projeto que pare o carro para poder ir para outro caminho. Então o Rio Grande não pode parar. Essa é a minha principal mensagem nesse processo, né? Não é uma questão de continuidade do governo. Eu não meramente continuarei governos sendo eleito. Eu quero avançar, né, nesse projeto que nós implementamos e que com as contas em ordem consegue agora cuidar das pessoas, consegue fazer obras, consegue fazer políticas sociais e consegue até ter mais liberdade econômica, que também é algo que o gaúcho deseja. O senhor falou em contas em ordem. A peça orçamentária que vai para a Assembleia prevê aí um déficit das contas públicas para 2026. E há uma série de compromissos que voltam a incidir sobre as despesas do Estado, na medida em que se deverá cumprir os pisos constitucionais de saúde e educação, num acordo feito pelo Estado com o Ministério Público, e ao mesmo tempo, falávamos inclusive antes da entrevista, né, o congelamento da dívida com a União. Dá para falar em segurança fiscal, considerando esses fatores todos? Qual é a margem de manobra para uma agenda de desenvolvimento, tendo em vista isso que eu menciono? Eu diria o seguinte, mal comparando, né, se o Rio Grande do Sul fosse um paciente, ele estava anos atrás na UTI entubado, né, com sérios problemas de saúde. Nós tiramos o paciente da UTI, ele já está na ala da observação, quase ganhando alta. Ou seja, ele melhorou muito do ponto de vista do equilíbrio financeiro. Nós estamos com todos os fornecedores em dia, hospitais em dia, estamos com os municípios em dia, pagamos os passivos, as dívidas que o Estado tinha com os municípios e com os hospitais. Não atrasamos fornecedor a gente paga em dia, que é uma coisa também inédita. Com a folha em dia, antecipamos o 13º salário dos servidores. Não estão pagando a dívida. Sim, já ficamos sem pagar a dívida do Estado com a União no passado, por força de liminares judiciais, entre outras questões, e mesmo assim o Estado tinha dificuldade de pagar suas contas. Agora, o equilíbrio financeiro não vem do não pagamento da dívida, ele vem das contas equilibradas com responsabilidade. Agora, por que o orçamento leva um déficit orçamentário e não financeiro? Porque nós temos na contabilidade pública que lançar, por exemplo, a questão do FUNRIGS como despesa. Então você vai desequilibrando a questão orçamentária, que é para fins de contabilidade pública. Na vida real do dia a dia do governo, o governo está com as contas em dia. É verdade, Macalossi, que no governo que vem nós teremos desafios fiscais. Esse paciente que está em observação vai ter desafios, né? Nós vamos ter que ter muito cuidado com ele para poder finalmente dar alta e ir para casa, não é? O paciente ir para casa. O senhor já está aqui pré-apresentando um argumento que pode ser utilizado para contestar quem eventualmente alegue que o governo atual está jogando as principais despesas para adiante a fim de mostrar resultado agora. É isso. Olha só, não estou jogando despesa nenhuma para adiante. Primeira coisa, o FUNRIGS. O que é o FUNRIGS? O FUNRIGS é o dinheiro da dívida com a União, que ao invés de ser pago para a União, é pago para o próprio Estado. É dinheiro que o Estado já tinha reservado para esse fim. Infelizmente, pelo motivo das enchentes, né, pelo pior motivo possível, é que houve então uma folga votada lá pelo Congresso Nacional para, ao invés desse dinheiro ir para a União, ficar aqui. Só que esse dinheiro não está sendo usado para pagar folha, para pagar fornecedor, para pagar, enfim, custeio da máquina. Ele é um dinheiro para reconstrução do Estado. Se fosse o caso, eventualmente, de tivéssemos que pagar agora a União, nós teríamos o dinheiro. Nós conseguiríamos manter as contas equilibradas e teríamos o dinheiro para pagar a União. Ocorre, claro, que não teríamos todo esse recurso para fazer reconstrução, e eis a necessidade de manter, então, o recurso aqui. Além disso, também é o seguinte, as despesas que nós estamos tendo que honrar a partir de 2027, portanto, a dívida com a União, ela já está programada no meu orçamento. Nós teremos, então, um aumento do dinheiro a ser investido na saúde e na educação gradualmente, mas isso é um ditame constitucional, não é uma decisão discricionária do governo atual, é um ditame constitucional, então nós temos que cumprir. Não cumpria no passado porque não tinha recurso, não tinha a mínima condição. Imagina, eu estava devendo para os hospitais, imagine que alguém ia propor, olha, quem sabe a gente aumenta o dinheiro da saúde. O dinheiro da saúde não está pagando o mínimo, não é, que tinha que pagar, imagine só aumentar o dinheiro da saúde. Então é por isso que sim, o próximo governo vamos ter desafios fiscais, vamos ter desafios das contas públicas, é assim mesmo, o Estado tem 10 bilhões de reais de déficit previdenciário, o Estado vai pagar 7 bilhões de reais para a União Federal a partir de março de 2027, o Estado tem o maior estoque de precatórios per capita do Brasil, né, que ainda tem que ser resolvido, são dívidas do passado distante
que o presente está honrando e que compromete o futuro. Aí que está um dos grandes motivos para a gente poder manter o trabalho que está sendo feito e não parar. Porque se parar, o que acontece? Os meus adversários, eles estão defendendo um modelo contrário a esse. Eles defendem explicitamente um aumento do gasto público e que certamente viabilizarão o retorno ao passado, um retrocesso do Estado ao tempo em que nós não tínhamos dinheiro, infelizmente, para poder fazer esses investimentos. O governo é aprovado. Todos os institutos de pesquisa mostram isso. E a aprovação não é pequena. É entre 55% e 64%, a depender do instituto e da metodologia. E o governador também é aprovado. Aí vamos fazer isso. Eu sei que uma parte da resposta inclui falar que política é como nuvem, muda a cada instante, e também que pesquisa é retrato de momento. A gente conhece as respostas padrão. Mas, inequivocadamente, quando o senhor aparece na lista dos pré-candidatos, dos nomes, o senhor aparece abaixo, por exemplo, de Edgar Preto, de Luciano Zucco, de Juliana Brizola. Como é que o senhor busca capitalizar em cima de um governo aprovado? Porque é um ativo. Nem sempre o candidato governista é o candidato de um governo aprovado. O senhor, sendo candidato, será de um governo aprovado. Como é que isso se materializa em voto? É a primeira vez que nós teremos um governo bem avaliado no Rio Grande do Sul. E bem aprovado. Avaliado. Primeira vez reeleito, primeira vez bem avaliado, que os outros governos antecessores ao governo do Eduardo foram governos que não chegaram na eleição bem avaliados. Não é? 2, eu encaro com muita tranquilidade essas questões das pesquisas, porque a pesquisa, eu não duvido delas, viu? Eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui desacreditando as pesquisas. São os números que são disponíveis. Tem pesquisa aí que, lá no início do ano, que me botava com 4%, a última pesquisa que foi publicada agora, da Real Time Big Data, me botou com 13%. Pouco importa, e não é um chavão da política, é que pouco importa mesmo, na ciência política que estuda esse assunto, a gente sabe que o eleitor não está conectado com as eleições agora. Eu, por exemplo, vamos falar de pesquisa aqui, em torno de 70%, em uma pesquisa que vi há 2 meses atrás, não me conhecia. É normal que isso aconteça agora, né? Porque os meus potenciais adversários, uma parte já concorreram a eleições majoritárias, outra parte são de bolhas, não é, que nesses polos da polarização, da radicalização, tem ali uma torcida, não é, bem organizada de enfim, um bom percentual de eleitores. Então você imagina o seguinte, eu nunca concorri a governador, nunca concorri a prefeito da capital, não sou líder de algum grupo de um desses 2 polos da radicalização. Eu sou o vice-governador do estado, boa parte da minha agenda é trabalhar para resolver os problemas do governo e para poder entregar as políticas para a população, ajudando o governador Eduardo Leite a governar, e, portanto, naturalmente, eu tenho sou menos conhecido, digamos assim, que os meus potenciais adversários. Agora eu vou fazer uma pergunta bem provocativa. A senhora acha que o governador ajudaria renunciando em seu favor? Eu acho o seguinte, ontem ainda me perguntaram, sábado... O senhor assumiria a função, porque o senhor poderia... Não, mas tem o ônus e o bônus. Concorrendo, inclusive. É o que menos importa para mim. Isso tem o ônus e o bônus. Sim. Tem o bônus, que é o que eu acho que onde tu quer chegar, de ter mais exposição, na mídia, claro, óbvio que sim. Mas também tem o ônus, Macalossi, de ter menos tempo para poder fazer a campanha eleitoral, de fazer as articulações políticas, de conversar com os partidos, de conversar com as pessoas, na medida em que tu vai ter, naturalmente, a incumbência de ser o governador do estado. Como vice-governador eu já tenho problema com isso, né? A minha agenda é uma agenda disputada ali, porque eu tenho muitas tarefas que o governador me designou. Não, porque assim, veja bem, o que acontece? Olha aqui, você vai dizer, Gabriel, mas tu quer fugir da pergunta? Não, eu vou enfrentar essa pergunta com muita tranquilidade. Você tem o cenário nacional indefinido ainda. Como é que o governador Eduardo vai se posicionar agora, vai decidir agora sobre algo, se o cenário nacional não está definido? Porque perceba o seguinte, acho que a ficha 1 do cenário nacional para enfrentar o atual presidente da República é o governador Tarcísio de São Paulo. Mas se o governador Tarcísio de São Paulo eventualmente não concorrer à presidência, a ficha 2, pelo que o presidente do PSD tem dito, é o Ratinho Júnior. Ok, mas se o governador Ratinho Júnior eventualmente não concorrer à presidência, a ficha seguinte é o governador Eduardo Leite. Então, o governador Eduardo Leite ainda tem possibilidade de concorrer à presidência da República. Ela não é uma possibilidade arquivada, e na política tudo é possível. Daqui até março vai acontecer muita coisa. Então imagine só se o governador Eduardo Leite nesse momento dissesse, olha, sou o candidato ao Senado, e lá na frente ele tenha que mudar para concorrer à presidência da República. Eventualmente, digamos, lá na frente você tem um outro quadro
que bom, aí sim ele vai ter condições de se definir. Então, eu tenho brincado dizendo o seguinte, ao que parece eu sou o mais calmo e tranquilo de todos, né? Porque tem muita gente ansiosa com esse assunto. Não é meu caso, eu sou alguém tranquilo em relação a isso, porque independente do que o governador Eduardo Leite fizer, tenho certeza, como ele mesmo disse no sábado agora, vou ter o apoio dele, pela importância de manter essa agenda dando passo adiante e não fazer o Rio Grande parar, né, que é o que os meus adversários eventualmente pretendem, e principalmente eu vou conseguir, com a força que vamos ter, com as boas entregas do governo para a sociedade, mostrar a importância dessa agenda dar o passo adiante, que é a tua pergunta anterior. Não tenho dúvida, não é, que na hora da campanha eleitoral, no debate eleitoral, quando eu tiver a oportunidade de debater com os meus adversários, de poder mostrar para a população no programa de televisão, da propaganda eleitoral, na internet, nas redes sociais, o que fizemos, o que pretendemos fazer, como devemos manter o Estado em ordem, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter muito êxito nas eleições. E o tom vai ser esse. Esse é o tom. E é uma questão de característica mesmo. Numa era de popularidade, de estridência nas redes sociais, o senhor tem uma característica que parece inequívoca. O senhor tem um tom muito suave. Alguns podem dizer que o senhor, diante dos pré-candidatos concorrentes, tem até menos ênfase. Isso é um ativo ou isso é um problema? Deixa eu tentar... Na dinâmica da eleição que nós veremos em 2026. Primeira coisa é o seguinte, eu estou aqui me apresentando como pré-candidato a governador. Nunca diminui um voto na minha carreira política. Sempre aumentei minhas votações como deputado. Cheguei a ser o deputado mais votado da bancada do MDB. Não tive problema em enfrentar tudo que enfrentei em 2022. Não estou tendo problema em apresentar o meu nome agora para concorrer ao cargo mais importante da política estadual. Portanto, eu disse no Congresso, vou repetir aqui, não tenho medo de urna. Não tenho medo de urna. Sempre tive excelentes votações e através das urnas viabilizou-me a chegar nas funções públicas que eu ocupei. 2, eu sou bom de debate. Eu sou bom de debate. O gaúcho vai me conhecer. E já vou avisando, o adversário que se prepare, porque nós vamos fazer um debate qualificado, com dados, com informações, para mostrar quem está mais preparado para ser governador do estado. Não adianta nada vir para o debate somente de maneira histriônica, sem propostas. Nós vamos debater propostas. Eu não vou apelar, naturalmente, para as questões de ofensas, de golpes baixos, que não são do meu perfil, sem me defender, mas não vou, eventualmente, contra-atacá-los nesse sentido. Que o meu perfil é realmente um perfil de moderação, mas sou firme para defender as posições que acredito. E quem tem dúvida é só olhar a minha postura quando fui líder do governo Sartori na Assembleia. O senhor acha que há o risco de uma nacionalização excessiva do debate? Nacionalização? Isso é uma boa pergunta, né? Porque, na verdade, meus adversários, alguns deles vão querer dizer o Rio Grande é de direita, outros vão dizer o Rio Grande é de esquerda. Eu vou dizer o Rio Grande é dos gaúchos. Então eu vou discutir o Rio Grande do Sul. Se quiserem discutir o Brasil, aí eu vou recomendar concorrer a outro cargo, que é o cargo de presidente da República. Vai ter uma eleição presidencial que é super importante. Eu vou dar o meu apoio a algum dos candidatos que eventualmente disputarem essa função, mas o fato é que a eleição para governador é para governar para os gaúchos, né? Então, o adversário que quiser discutir a questão nacional, bom, vamos recomendar ele a se inscrever para outro cargo, não para disputar este cargo que é o de governador do estado. Então, nós vamos fazer um debate duro na eleição, vai ser um debate duro, eu sei disso, estou preparado para isso e gosto disso, sei fazer. Então, não vai ter, naturalmente, nenhum tipo de comportamento da minha parte que não seja o de enfrentar os problemas através de discussões de propostas. E claro, os gaúchos vão poder perceber aí quem tem mais preparo, melhores condições de governar o estado nos próximos 4 anos. Deixa eu lhe perguntar sobre um outro partido que me parece desponta com grande importância no cenário para 2026 aqui no estado, o PDT da Juliana Brizola, e que de certa forma concorreria em termos de perfil ideológico, ainda que um pouco mais à esquerda, por ser de origem trabalhista, mas a Juliana vem assim tendo posições políticas que são características da centro-esquerda, que é um conjunto de eleitores que, eventualmente, o campo que o senhor representaria poderia buscar. O senhor vai ter alguma conversa, ou teve alguma conversa com ela? Para incluir o PDT nessa Sim, vou procurar. O PDT compõe o governo hoje com o atual campo. O PDT compõe o governo, esteve com representação no Congresso do partido sábado, convidados que foram, a gente agradece muito. Vou procurar
todos os partidos que compõem a base do governo. De novo, repito, mais importante que os nossos nomes é o projeto. E o projeto que está em curso foi construído por todos esses partidos. O PDT participou também no governo Sartori. O PDT participou, de certa forma, no governo Eduardo, em muitos casos aprovando, ajudando a aprovar propostas na Assembleia. O PDT participa do governo Eduardo atual, junto comigo, através dos secretários Eduardo Loureiro e Gilmar Sucella. Então, de novo, nós vamos procurar os partidos que estão juntos exatamente pelo fato de que eles são também responsáveis ou corresponsáveis de alguma forma pelo projeto que a gente quer defender nas eleições. Tem muita lógica isso, né? Você procurar os partidos que têm aderência com a tua agenda. A gente faz política em torno de um propósito, que é melhorar a vida das pessoas a partir do que acreditamos ser melhor para o Estado. E é exatamente por isso que nós vamos procurar todos aqueles que parecem concordar com essa agenda, para não fazer alianças casuísticas e oportunistas, mas sim alianças que tenham aderência no programa. E eu não tenho dúvida que o PDT é um dos partidos que também pode vir a contribuir nesse processo, respeitando naturalmente as pré-candidaturas já lançadas, inclusive da deputada Juliana Brizola, que é minha amiga, fomos colegas na Assembleia, tenho o maior respeito por ela. Muito bem. Vice-governador Gabriel Souza. O importante dizer também é o seguinte, se me permite, por favor. Uma pitadinha aqui importante. Eu nunca enganei os meus potenciais aliados. Eu nunca ensaiei movimentos que já sabia-se que não iam acontecer. Ao que me parece, tem alguns adversários que não fazem isso, que buscam ensaiar movimentos que sabidamente não seriam levados adiante. E eu acho que isso deve ser levado em conta, eventualmente, nas relações entre as pessoas. Porque o senhor vai dar nome aos bois? Eu acho que já está claro, né? Teve uma convenção que reuniu umas 300 pessoas ontem, no máximo 300 pessoas, num hotel no centro de Porto Alegre, aliás, um hotel de luxo, um hotel chique, né? Que teve um partido de esquerda que fez uma convenção nesse hotel, encarpetado, né? Onde definiram lá num gabinete quais seriam os seus candidatos ao Senado, ok, é legítimo, e também seu pré-candidato a governador. Eu nunca enrolei ninguém, eu nunca ensaiei movimentos que sabidamente não seriam levados adiante. Então, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, porque o respeito entre as relações partidárias, entre as pré-candidaturas, deve prevalecer, e esse é um perfil que o meu partido e eu temos e vamos levar adiante. Vice-governador, pré-candidato do MDB ao governo do Estado, Gabriel Souza, obrigado pela entrevista aqui no Bandeirantes Acontece. Primeira delas. Prestígio, a primeira. e voltaremos, porque esta trilha sonora das eleições tocará muitas vezes até o dia fatídico. Com certeza, Marcos. Sempre à disposição aí para a gente conversar. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo sorte na jornada. Obrigado. Muito bem, nós vamos para o trânsito e depois do intervalo aqui no Bandeirantes Acontece.